Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Irmã Rejane Fonseca aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou diaconisa na Igreja Cristã Salva Vidas, tem 20 anos e tem 22 anos que eu congrego lá. Tem 39 anos que o Senhor me chamou, 39 anos que o Senhor me chamou, né? E eu estou fazendo o estudo da Palavra de Deus, porque uma irmã me pediu para me ler a Bíblia para ela explicar, certo? E eu resolvi passar para todas as pessoas, né? Que não tem tempo para parar para ler, mas que possam ouvir. E antes da gente começar hoje, nós vamos orar, como sempre, né? Nós vamos nos sentar nos pés do Senhor Jesus, agora. Vamos parar tudo que a gente está fazendo, levar nosso pensamento lá no trono da graça e agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela misericórdia dEle, né? Para a gente poder saber ler, entender, que a gente tem o Espírito Santo que o Senhor nos deu de presente para nós, que presente maravilhoso. Nós agora somos a arca da aliança. Nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. E nós podemos repartir essa presença com as pessoas. Amém? Então, vamos orar, vamos continuar orando pela vida da Sofia, para o Senhor completar a obra, que ontem, graças a Deus, ela já teve uma melhora no quadro. Então, o Senhor está agindo, eu creio. Aleluia. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso, em que o Senhor me dá a oportunidade de entrar em várias casas através da internet, né, Senhor? O Senhor me dá a oportunidade de falar com cada pessoa da Tua Palavra. Senhor, eu quero te apresentar cada casa. Eu quero colocar agora nos pés da sua cruz cada família, Senhor, que está sendo representada neste momento pelas pessoas que estão assistindo este vídeo. Visita cada lar. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada uma. O Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E nessa manhã, Senhor, nós te convidamos, Senhor, para estar conosco durante a leitura, o ensinamento da Tua Palavra. Senhor, visita essas famílias que nós estamos estudando junto, Pai. Visita esses lares. Vá ao encontro deles, seja qual for a necessidade. Pai, nós te agradecemos pelo milagre que o Senhor está operando na vida da Sofia. Papai. Senhor, o Senhor venceu a morte, Senhor Jesus, e eu confio que o Senhor também está fazendo um milagre na vida da Sofia. Como o apóstolo Paulo escreveu: rediremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem o seu filho, que Ele não fará para nos ajudar? E eu creio nisso, Senhor. Por isso eu entreguei a Sofia nas Tuas mãos, a vida dela, da Débora. E também te entrego todas essas pessoas que estão estudando a Tua Palavra comigo, Papai. Abençoa a minha casa, meus filhos, os filhos dos meus filhos. Abençoa os filhos das pessoas, abençoa meus netos, meu esposo. Todas as famílias que estão assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então, gente, hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Atos. Ele é bem grande, mas a gente vai conseguir. Amém? Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do Teu Santo Espírito. Gente, eu estou lendo na Bíblia da Mulher, Bíblia Transformadora que chama, né? Bíblia de Estudo da Mulher, e ela fala que ela é transformadora, né? A nova versão transformadora, aí, ó, tá vendo? Dá para vocês verem? Então, só que na hora do estudo, quando eu vou estudar, os versículos, eu vou para João Ferreira de Almeida, certo? Então, eu só tô lendo essa porque é uma mensagem muito boa.
Então vamos ler com a ajuda de Deus. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações vinham em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouça com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhe digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. E seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentis que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, liberando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, e nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria da tua presença. O rei Davi escreveu isso, deixa eu achar que é onde que ele escreveu. Lá no Salmo 16, do versículo 8 ao 11. Eu já ensinei para vocês como que a gente vê isso. Lá na Bíblia da gente, quando a Bíblia diz tudo, tem um rodapé. Aí lá em cima, quando escreve alguma coisa que foi escrito por outra pessoa, aí tem uma letrinha ou um número. Aí a gente vai lá embaixo
e procura, e a gente acha onde que está escrito lá no outro lugar. Não é que a gente é inteligente demais, não, é porque Deus preparou pessoas que estudassem a Bíblia e preparassem esses rodapés para a gente poder estudar com eficiência. Amém? Então vamos continuar lá no versículo 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos e nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, aleluia, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado a um lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. Isso está escrito lá no Salmo 110, versículo 1. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo cerca de 3.000 pessoas. Amém? Gente, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aquele que crê no Senhor e for batizado, ele vai receber a presença do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, vamos estudar agora. Eu vou falando os versículos que eu vou estar estudando e você acompanha na sua Bíblia para você entender. Lá no versículo 1, depois de 50 dias da Páscoa, lembra da Páscoa que Jesus sentou com os discípulos dele e comemorou a Páscoa? Então, depois da Páscoa, depois de 50 dias depois da Páscoa, tem a festa de Pentecostes, que é também chamada a festa das primícias. É que tudo que eles plantam, a primeira coisa que escolhem, eles levam para fazer a primeira colheita do ano, eles levam, né, para fazer as festas anuais, para oferecer, para doar lá no templo. Amém? Então vamos continuar isso. Então, era uma dessas 3 festas anuais, que está escrito lá em Deuteronômio 16:16. Então tem a festa de agradecimento pela colheita. Jesus foi crucificado na época da Páscoa e subiu ao céu depois de 40 dias. Lembra que eu falei para vocês? Depois de 40 dias ele subiu ao céu. Então, após a sua ressurreição. E o Espírito Santo veio 10 dias depois que Jesus subiu. Então, quer dizer que Jesus, teve a Páscoa, né? Lembra da ceia? Pois é, aí o Senhor Jesus, depois de 40 dias, eles mataram ele. Lembra que foi no domingo de Páscoa, depois teve a sexta-feira, aí eles crucificaram ele. Então, juntando tudo, deu 50 dias. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias com eles. Aí depois de uns dias, eles voltou, depois que Jesus subiu, lembra que eles foram lá, sentou lá no lugar que estava hospedado e chegou o vento, é isso que está escrito, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Então, era no dia da festa das primícias, né? Então, o Espírito Santo veio 50 dias depois da ressurreição, 10 dias depois da ascensão.
Então, passou 10 dias que Jesus subiu, veio o Espírito Santo, né? Os judeus de muitas nações se reuniam lá para fazer a festa das primícias, e outras pessoas também que se convertiam ao judaísmo. Então, estava todo mundo lá. Então, era um público internacional, sabe? Vindo de todo lugar. E isso resultou numa colheita global, certo? E lá no versículo 3 e 4, este foi o cumprimento das palavras de João Batista a respeito do batismo do Espírito Santo. Lembra que ele falou assim, ó, eu batizo com água, mas o que vem após mim vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo, né? Então, as línguas simbolizam a fala e a transmissão das boas novas. O fogo simboliza a presença purificadora de Deus, que queima e destrói os elementos indesejáveis da nossa vida. Então, aquela pessoa que o Espírito Santo habita, lembra que eu expliquei ontem? Que o Espírito Santo vai entrando e vai queimando e vai nos transformando, aleluia, até colocar nós em estatura de varões perfeitos. Então, é isso que acontece. Então, os nossos corações vão inflamando e a gente vai sendo transformado. E a vida de outras pessoas que estão nos acompanhando, elas também vai sendo transformadas. E ontem eu falei sobre Moisés, e o estudo aqui hoje fala sobre Moisés, né? Que o fogo lá na sarça não consumia a sarça, né? E o fogo do Espírito Santo, ele não nos consome, ele destrói o pecado dentro de nós. Por isso que nós precisamos tanto dele. Por isso que a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, orar, buscar a presença de Deus. Amém? Então, o que acontece? Continuando no 3 e 4, Deus deu a conhecer a sua presença a esse grupo de crentes de uma maneira espetacular. E o Senhor Jesus esteve com eles, né, durante 3 anos. Depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou. Então, o que aconteceu? Com um som de um vento veemente, impetuoso, uma tempestade, um vendaval que vem, sabe quando vai chover, que vem aqueles ventos fortes, que vem até subiando? Eles escutaram aquele barulho e de repente eles começaram a falar em outras línguas e glorificando a Deus e falando das grandezas do Senhor em outras línguas tão maravilhosas, aleluia, que ele sentiu o coração queimar, arder na presença. E naquele momento, aquele Pedro que fugiu, que negou Jesus, que tinha vergonha de falar do Senhor, quando ficou com medo, tinha medo, ele tinha medo de ser morto, ele não tinha mais o medo. O coração dele foi cheio de ousadia. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo nos dá ousadia? E ele começou a falar do Senhor Jesus com toda a autoridade, porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos dá autoridade, autoridade sobre o mal, autoridade sobre o pecado, autoridade, aleluia, autoridade sobre aquele mal que quer nos atacar, que quer nos tirar da presença de Deus. E ele começou a anunciar a palavra de Deus com ousadia, sabe? Então, você gostaria que Deus se revelasse a você assim? Então comece a buscar a presença de Deus, comece a se relacionar com o Senhor. Quando eu acabar esse estudo de hoje, vai orar, busca o Senhor, fala: Espírito Santo, eu quero te sentir no meu coração, eu quero ser transformado, eu quero viver algo novo na minha vida, amém? E Ele pode fazer isso com você, mas tome cuidado ao forçar a expectativa com Deus. Elias também precisou de uma mensagem do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, sabe? Elias, depois de trabalhar com o Senhor, para o Senhor, ele sentiu medo. Sabe, tem um louvor da Ludmila Feber, que chama, eu não lembro o nome dele, assim: ele vem para tentar ferir os valentes de Deus em meio às suas guerras. Quando é que o inimigo nos ataca? Depois de um grande trabalho, que a gente faz uma obra muito grande, ou depois de uma perda, ou depois que alguém nos trai, a gente fica vulnerável. Então essa hora é que a gente precisa do Senhor.
E Elias precisou do Senhor nessa hora. Depois que ele matou 450 profetas de Baal, a Jezabel falou que ia matar ele, mandou um recado para ele. E ele fugiu de medo. E o Senhor falou com ele. O Senhor visitou ele e veio num vento. O Senhor primeiro mandou o povo que levasse carne e pão para ele. O que quer dizer? Carboidrato e proteína, que a gente precisa, não é verdade? E lá onde que ele estava tinha água, no ribeiro, que ele estava sentado perto. Foi a primeira vez. Depois ele correu e escondeu na caverna. Se vocês não sabem essa história, eu estou te contando. Aí o que aconteceu quando ele estava escondido lá naquela caverna? Veio um vento forte, mas o Senhor não estava lá. E quando veio com Elias, foi um vento, uma brisa, sabe? Veio uma voz mansa e delicada. Não como lá em Pentecostes, que o Espírito Santo veio com aquele vento forte. E ele falou com Elias: coma e beba, pois a sua jornada é longa. E mandou ele trabalhar. Então a gente precisa ficar certo que Deus pode usar métodos dramáticos para operar na nossa vida, como foi lá no Pentecoste, aquele vento forte. E ele também pode falar em sussurros gentis, como ele falou com Elias. Então a gente tem que ficar assim, saber, sentir no nosso coração que é Deus. E a gente sente, viu, gente? Quando Deus fala com a gente, o nosso coração dispara, o nosso coração aquece, parece que tem um fogo esquentando dentro da gente e a gente sente a presença de Deus. Então, essas pessoas que estavam lá, eles ficaram esbabacadas de escutar aquele povo. Aí lá no versículo 7 e 8, o cristianismo não está limitado a uma raça. Então ele fala assim que aonde for, quando Pedro começa a falar, fala não só os brancos, só os medos, só os persas, só os italianos, só os ingleses. Não, não. As boas novas são para todos. Então, é muitos milagres para a gente transmitir as boas novas. O Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, você pode pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Amém? E lá no versículo do 9 até o 11, por que todos esses lugares são mencionados? É porque lá nesse versículo que foi mencionado todos esses lugares, o Lucas quis deixar claro, o escritor do livro de Atos, que tinha muitas nações naquele lugar. Muitos povos. Aí vocês imaginam que aqueles povos foram embora para a casa deles. E chegou lá e eles falaram de Jesus para as pessoas que eles conheciam. E as pessoas que eles conheciam falaram para outras pessoas. Isso é um rastinho de pólvora. Sabe o que é um rastinho de pólvora? É quando você põe lá no filme, que eu vejo em filme, nunca vi pessoalmente. Eles põem assim uma linha de pólvora assim, ó, e põem fogo. E aquilo vai pegando fogo e vai andando assim, ó, e vai esparramando para todo lado até chegar ao lugar que o objetivo. Então, o objetivo do Senhor é alcançar todas as pessoas, né? Então, Pedro começa a falar, anunciar a palavra de Deus para todo aquele povo. Agora eu vou fazer um resumo, né? De todo o livro de Atos, né? Então, eu vou fazer um resumo do livro, desse capítulo que a gente leu. Aí quando Pedro começou o discurso, ele falou que Davi tinha profetizado, que Joel tinha profetizado, que aquilo não era uma coisa por acaso, não. Aquilo já estava certo, já tinha profetizado e estava se cumprindo a palavra de Deus. Então, não é uma coisa por acaso que aconteceu. Joel tinha profetizado que nos últimos dias aconteceria que o Espírito de Deus desceria sobre todas as pessoas. Davi, olha para vocês verem, quantos anos depois de Davi que Jesus apareceu, ele já tinha profetizado que o Senhor Jesus não ia apodrecer dentro do túmulo, que no inverno não ia comer ele, que a morte não ia vencer ele, certo? E que depois ele ia sentar à direita do Senhor, e o Senhor falou, senta aqui à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, foi tudo isso que Pedro foi falando para aquele povo. E foi entrando o temor no coração daquele povo, quando a gente começa a ouvir todas essas palavras, e quando a gente começa a aprender tudo que foi profetizado e que está acontecendo agora no planeta, a gente precisa pedir ao Senhor para colocar o temor no nosso coração, porque está escrito na palavra de Deus, lá em Provérbios, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A gente precisa entender que as palavras de Deus estão se cumprindo
Está acontecendo tudo que o Senhor falou. E o Senhor Jesus está às portas, está vindo. E aí eles perguntaram para Pedro, o que a gente tem que fazer para a gente poder receber a presença de Deus, né? Aí foi quando o Pedro falou, né? Que eles precisavam batizar, arrepender dos pecados e ser batizado. Aí eles receberiam o Espírito Santo. Aí eu deixei para me ler esse último pedacinho aqui agora, para me poder explicar ele agora. Aí no versículo 42, depois que eles foram batizados, né, naquele dia batizou 3.000 pessoas, está escrito assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quer dizer, todo dia tinha gente nova se convertendo, né? E aí, ó, então vamos falar um pouquinho desse versículo aí, né? Eu quero falar aqui, deixa eu ver, do 42, né? Vamos falar do 44. Reconhecendo os outros crentes como os irmãos e irmãos na família de Deus, os cristãos de Jerusalém, eles dividiam tudo que eles tinham. Por quê, gente? Naquela época era uma pobreza de dar dó, sabe? Não tinha fábrica igual tem hoje, escolas para poder pra formar as pessoas. Aquilo foi no início do século, sabe? Então o que acontecia? Só pessoas financeiramente assim estabilizada que podia estudar, que tinha um trabalho bom. Então, para que todos pudessem beneficiar do dom de Deus, eles faziam isso. E eles repartiam, especialmente se eles tivessem riqueza material. Então, nos separarmos das pessoas preocupadas apenas com os nossos próprios interesses, muitas pessoas hoje em dia vivem preocupadas com o umbigo deles, não estão nem aí com o que as outras pessoas estão passando. Gente, o Senhor Jesus derramou o sangue dele na cruz por todos nós. Nós precisamos nos preocupar com o que está acontecendo com as pessoas. Então, nós, a família de Deus, a gente precisa trabalhar melhor. Quando a gente se junta, as pessoas da família de Deus se juntam, a gente trabalha muito melhor, a gente pode ajudar outras pessoas. E aí no versículo 46, fala-se uma noção equivocada e comum a respeito dos primeiros cristãos, que eram judeus, é o fato de que eles rejeitavam a religião judaica. Não, eles iam no templo, vocês estão vendo? Está escrito aqui que eles iam todo dia. Mas esses crentes viram a mensagem, a ressurreição de Jesus, como cumprimento de tudo que conhecia e tudo em que criam. No Antigo Testamento, os crentes judeus, a princípio, não se separavam do resto da comunidade judaica. Eles ainda frequentavam o templo e as sinagogas para adorar e receber instrução da Escritura. Por quê? Porque antigamente não é todo mundo que tinha uma Bíblia igual hoje. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Não. O que acontecia? A Bíblia era lida, o Velho Testamento, porque não tinha o Novo Testamento, lá no templo e nas sinagogas. Então eles iam lá para receber as instruções da Escritura. Mas eles criam em Jesus, que causou uma grande divisão entre os Messias, entre os judeus e os que criam em Jesus. Então os judeus crentes eram forçados a se reunir em suas casas para falar das instruções de Jesus, porque eles iam lá e pegavam instrução do Velho Testamento, certo? E juntos eles pegavam, oravam e o Senhor dava instrução para eles. No capítulo seguinte a gente vai ver isso, certo? Então uma comunidade cristã saudável atrai pessoas a Cristo. O zelo da igreja de Jerusalém pela adoração e pelo amor fraterno era contagiante. Então, uma igreja saudável crescerá no número se nós cuidarmos uns dos outros. Amém?
Então, eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Amanhã a gente continua, amanhã a gente vai estudar o capítulo 3 do livro de Atos. Eu desejo para você um ótimo dia. Eu oro para que o Senhor te abençoe, abençoe tua casa, a tua família, teus filhos, os filhos dos teus filhos. E até amanhã. Fica com Deus, a paz do Senhor.